Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão. Estamos comentando o versículo 16 do segundo capítulo da primeira carta de João, que diz assim: Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Primeira carta do apóstolo João, escrita ali mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, depois que ele saiu do exílio da ilha de Patmos. Alguns dizem que foi antes do exílio, mas no meu entender foi depois. Ele escreve essa carta para confirmar a fé dos irmãos, o vínculo do amor, a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo, sobre os falsos mestres que estavam ali se infiltrando, trazendo joio no meio do trigo. E no contexto do versículo que eu li, ele fala sobre a separação do mundo. O contexto é o versículo 15, 16 e 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem que do mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Final de semana passado comentamos aqui sobre a concupiscência da carne e hoje vamos comentar sobre a concupiscência dos olhos. Bom, já falamos aqui, a concupiscência é o desejo irrefreado e irregular do ser humano. Geralmente o termo concupiscência se refere a algo ruim, a um desejo mau. Já foi usado pouquíssimas vezes nas Escrituras para simbolizar, para falar de algo bom, como quando Jesus estava na última ceia, que ele disse: Eu desejava muito participar dessa ceia com vocês, com os discípulos. Mas geralmente é usado como um termo ruim, algo terrível, algo, como eu já falei, irregular e desenfreado. É praticamente uma ambição cega. Então, a concupiscência, o desejo, a vontade. Então, aqui está a concupiscência dos olhos. Bom, os olhos fazem parte do sentido da visão. Os olhos, eles captam a luz sobre os objetos e entra pela córnea e vai para o cristalino. Lá dentro, essa luz é transformada em impulsos elétricos, formando a imagem no cérebro e o cérebro registrando-a. É interessante que a imagem chega nos nossos olhos de cabeça para baixo e o cérebro é que coloca na posição correta. Então, os olhos é o nosso contato com o mundo. Uma criança recém-nascida só consegue enxergar perfeitamente depois de 3 meses. No começo é tudo muito embaçado. Então, o contato da criança com o mundo externo é primeiramente pelo toque e pelos odores. A visão vem depois. Mas nós temos, através dos olhos, o nosso contato maior com o mundo exterior. Por isso que o apóstolo João fala da concupiscência dos olhos. E o termo que o apóstolo João está usando aqui fala do desejo dos olhos de ter tudo que agrada a eles. Você vê e cria em você o desejo. O ser humano, hoje em dia, ele é bombardeado para estimular o seu desejo nesse mundo consumista que nós vivemos. E isso tem degradado o ser humano cada vez mais. O contato do ser humano através do mundo exterior com os olhos está cada vez mais próximo dele, visto as mídias sociais, a tecnologia que avançou muito rápido nos últimos 20 anos, então está cada vez mais próximo. Hoje, praticamente, o ser humano anda 24 horas com imagem ao seu dispor, no seu bolso, podendo ver a hora que ele quiser. Então, isso tem levado a humanidade, o ser humano, a se degradar cada vez mais. O ser humano, a moral dele tem se deteriorado a cada dia, devido a esse contato, esse bombardeio de imagens que entram através dos nossos olhos, criando essa concupiscência, esse desejo exagerado e irrefreável através da nossa vida.
E a palavra de Deus nos orienta a realmente nos afastar dessas coisas. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, o Senhor fala para o seu povo, para eles tirarem as abominações diante dos seus olhos, falando ali da idolatria. Mas eles não quiseram ouvir, não quiseram prestar atenção no que o Senhor falava. E o Senhor disse que o furor da sua ira viria sobre Israel. Não de uma forma para castigar, mas de uma forma para corrigir Israel. Então o desejo dos olhos ali dos israelitas era tão tremendo que o Senhor prometeu agir contra aquilo ali. E o próprio Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo 29, se teu olho direito te escandalizar, isso é, te fazer tropeçar e cair, arranca-o e lança para longe de ti, porque é melhor entrar na vida sem um olho do que ir com todo o teu corpo para o inferno. Veja como a concupiscência, o desejo exagerado dos olhos é terrível para o ser humano. Então a concupiscência dos olhos, que João está falando aqui na sua carta, é aquele desejo que entra através da nossa captação da visão dos olhos para algo impróprio que é para você, algo que desagrada ao Senhor, algo que estimula coisas negativas, coisas licenciosas, coisas ruins para a sua vida, principalmente para a sua vida espiritual. Por incrível que pareça, pode ser até uma coisa muito simples. Por exemplo, um evento esportivo. Um evento esportivo é algo bacana, você está ali assistindo, passando um momento de entretenimento, mas dependendo do que você está vendo, aquilo está estimulando em você raiva, ira, inveja, ódio, vários sentimentos negativos, que se você está agindo como um torcedor ali de uma equipe, você está desejando que aquela equipe vença. Se aquela equipe não começa a vencer, você cria todos esses sentimentos negativos de frustração, de raiva. Veja com um simples entretenimento esportivo através da concupiscência dos olhos, porque você deseja que sua equipe seja vencedora. Você deseja que a sua equipe vença aquele torneio, aquele campeonato. Então isso tudo gera em você sentimentos negativos. E até, em alguns casos, as pessoas começam a amaldiçoar aqueles atletas. Veja como um simples evento esportivo pode ser terrível para a tua vida espiritual. Então a concupiscência dos olhos gera em você um sentimento irreprimível, desenfreado e individualista, isso é, egoísta, trazendo muita degradação para a sua alma e colocando você cada vez mais longe de Deus, ainda que Deus está sempre perto para a reconciliação, mas devido à sua concupiscência dos olhos, esse desejo irreprimível daquilo que você está vendo, vai afastando você do Senhor. Agora, como vencer a concupiscência dos olhos? Final de semana passada eu falei que para vencer a concupiscência da carne, temos que cumprir aquilo que Paulo falou em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito, o espírito está em letra maiúscula, e quando está espírito em letra maiúscula é o Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então aqui é a mesma ideia. Ande em espírito para não cumprir a concupiscência da carne. O texto não fala dos olhos, mas com certeza você não vai cumprir a concupiscência dos olhos. Mas acrescente mais alguma coisa, se encher da palavra de Deus. Então, tu quer vencer a concupiscência dos olhos? Ande em espírito, como Paulo fala em Gálatas, e se encha da palavra de Deus. O próprio salmista fala no Salmo 101, verso 3, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. A nova tradução da linguagem de hoje dá uma ideia diferente. Não, eu cuidarei da minha casa e não deixarei coisa ruim entrar dentro dela. Se nós analisarmos o nosso corpo como casa, morada, templo do Espírito Santo, aí realmente você não vai deixar ver, você vai deixar de ver aquilo que é mal. O Salmo 119, que é o salmo, na minha opinião, o salmo da exaltação da palavra de Deus, o Salmo 119, 176 versículos, ele diz no verso 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O verso 11 diz,
Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, nesse verso 105, está tendo a ideia de alguém caminhando num lugar escuro, e eles tinham uma espécie de uma lâmpada que eles usavam ali nos pés. Então aquela lâmpada impedia ele de torcer o pé, de se machucar num buraco e também de tropeçar numa pedra. Por isso que ele diz: lâmpada para os meus pés, eu estou vendo, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Salmo 1, ele dá o resultado de você ser cheio da palavra de Deus. Ele diz assim, do verso 1 até o verso 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma atitude de coisas que você não fazer coisas que afastam de Deus. Aí o verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem o resultado dessas duas atitudes: separar-se de coisas que não agradam a Deus e se aproximar de coisas que agradam a Deus, que é a sua palavra. Aí vem o resultado no verso 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Tá entendendo? Você quer se afastar da concupiscência dos olhos? Quer largar a concupiscência, esse desejo enreifreado? Ande em espírito, como Paulo falou em Gálatas, e seja cheio da palavra de Deus. Porque é impossível, né, você andar nesse mundo sem olhar as coisas terríveis que você é bombardeado. Mas, quando você ver, os seus olhos captarem, a palavra de Deus vai estar dentro de você. A palavra de Deus vai falar mais alto. Você vai ver, vai entender que é errado, e a palavra de Deus, através do maravilhoso Espírito Santo, vai fortalecer e vai impedir aquela concupiscência dos olhos se cumprir. Como Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará de todas as coisas e fará lembrar das minhas palavras, as palavras de Jesus Cristo. Então a concupiscência dos olhos, ela é incrível, ela é forte, ela é poderosa, ela tenta invadir o ser humano. Os poetas dizem que os olhos são a janela da alma, né? Mas nós temos a grande defesa, o escudo da fé, que é o poder da palavra de Deus. Então se encha da palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias, todos os dias. Não é só quando você vai na reunião religiosa, quando vai no culto ou quando vai na missa. Leia a palavra todos os dias e você vai vencer a concupiscência da carne. Amém? Concupiscência dos olhos. Amém? Muito obrigado por acompanhar essa aula. Semana que vem vamos estar falando sobre a soberba da vida. Estamos aqui o tema, os 3 desejos do mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, final de semana que vem, vamos estar falando sobre a soberba da vida. Tenham todos um ótimo final de semana, a continuação aí. Fiquem todos na paz. Tchau.